Então, muito boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, técnicos da Câmara, toda a gente que está a assistir também por as redes sociais. Vamos dar início à reunião de 26 de abril. Para já, queria aqui apresentar um pedido de justificação de falta neste caso, do membro Miguel Bentinho. Já estás a fazer uns papelinhos para fazermos uma votaçãozinha. Visto que é uma coisa nominal, temos que fazer a já habitual votação. Muito obrigado. Ora, 1, 2, 3, 4. Justificado, concordo, justificado. E, sim, justificado. Portanto, está justificada a falta do Miguel, do Sr. Vereador, neste caso, Miguel Bentinho. Passamos a seguinte. Portanto, temos o período antes da ordem do dia. Neste momento não temos público. Eu vou aqui só dar duas notazinhas muito rápidas e depois passo-vos já a palavra. Portanto, só umas breves palavras sobre as iniciativas que decorreram das comemorações do 49º aniversário do 25 de Abril. Correram, na nossa análise, correu assim rápido, obviamente, que acabaram de acabar, é uma redundância, mas é assim mesmo, que correram bem no geral. Não detectámos nenhum problema de maior nestas iniciativas. Foram várias, foram muitas, um pouco cansativas, porque tentámos assistir a quase todas as capelinhas, como se costuma dizer. Tentamos estar representados na maior parte dos sítios, mas pronto, fizemos o melhor e penso que correu bem. Das iniciativas todas, que não vou falar delas todas agora aqui, obviamente, senão nunca mais daqui sairíamos, porque foram bastantes. Queria de facto destacar a inauguração do Centro Social da Guiar. Também foi com agrado que as pessoas que lá estavam o fizeram, que acompanharam. Tínhamos uma boa parte da população ali a assistir, tínhamos os nossos vereadores e as nossas vereadoras já a assistir também, e outros membros dos outros executivos, que acho que foi um bom sinal para todos e principalmente para a população de Aguiar, que ao fim de alguns anos tiveram e têm o centro social à sua disposição. Portanto, também esta nota para mim foi positiva. A outra notazinha que eu tinha aqui, também pequena, é que tivemos hoje na partida da Moita, portanto, a partida da 21ª Romaria a Cavalo, Moita Viana do Alentejo, que chega a Viana no dia 29, por volta das 17h30, a partir mais ou menos dessa hora, e tirando a questão do calor, que pode vir a prejudicar um pouco os animais, chegámos lá há bocadinho bastante animados. Houve mais inscrições ao dia de hoje do que o habitual, uma coisa que não se estaria muito à espera, e uma experiência que se fez, ou um bocadinho de pressão com os gomeiros, que era fazerem inscrições antecipadamente, porque ao dia de hoje, que era quando normalmente, e houve alguns anos em que ao dia de hoje havia meia dúzia de inscrições feitas. Meia dúzia. Hoje tínhamos 200 e tal inscrições feitas por internet, pronto, antecipadamente, porque também houve aqui um pequeno rebuçado, houve um desconto para quem fizesse as inscrições antecipadamente e foram 200 e tal inscrições que já estavam. Neste momento, no total, 390. Portanto, é muito bom, e porque nos deram os dados, estava acima da média habitual. Isto é bom sinal, é sinal que mais uma vez as pessoas estão interessadas e com o gosto de participar na Romaria. Portanto, as coisas correram bem até o momento em que nós viemos de lá embora.
e deixo aqui de facto o desejo para que os romeiros e toda a sua comitiva e os técnicos que estão a acompanhar, que façam uma boa romaria e que nada aconteça para os animais e para as pessoas em si, que corra tudo bem e que no dia 29 cá estaremos à espera deles, nós e de certeza uns milhares de pessoas, como é habitual. Sara? Muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, caros colegas vereadores, técnicos da Câmara e todas as pessoas que irão assistir a esta gravação. Ora então, relativamente às comemorações do 25 de Abril, também tenho aqui algumas considerações a dizer. Também penso que as coisas, naquilo que assisti, também correram bem. Relativamente ao programa, o que realmente constatámos foi que as atividades foram muito sobrepostas e há pouco até falávamos sobre isso. Não nos podemos, ao fim e ao cabo, testar em tudo aquilo que gostaríamos e desta vez realmente aponto aqui, por exemplo, a maior reparo que tenho a fazer, não vou dizer que será uma crítica, mas sim um reparo, foi realmente ontem, por exemplo, o jogo das miúdas em Aguiar com o espetáculo de dança que existiu no Cineteatro. Uma vez que aconteceu à mesma hora, acabou por desviar um bocadinho ali também a atenção. Mas pronto, acho que sim, que as coisas aconteceram como o respeito e a dignidade do dia que queríamos realmente assinalar e que queremos continuar a assinalar em liberdade, como até foi dito durante a nossa sessão solene. Relativamente à inauguração do Centro Social de Aguiar, pois realmente foi com muito gosto e que vimos aquele Centro Social inaugurado. Eu, no meu caso, foi a primeira vez que fiz uma visita ao espaço, não conhecia o espaço por dentro. A obra foi iniciada realmente no anterior mandato autárquico, o qual realizou o maior investimento autárquico que há a memória em Aguiar. No entanto, realmente foi referido pelo Sr. Presidente que a população de Aguiar não merecia aquele espaço, mereceria outro, mas foi aquele que se começou a construir e foi aquele que teve que inaugurar, e é verdade, pronto, sem dúvida nenhuma. Mas temos que pensar que foi uma obra que foi financiada, foi conseguido um financiamento de cerca de 1 milhão de euros e que tem, neste momento, penso que estão reunidas ali condições para que as crianças e os jovens de Aguiar tenham acesso a desporto, a cultura, em condições que nunca tiveram. Sem dúvida nenhuma, isso temos de ter. E uma coisa que ficou ali bem patente foi, por exemplo, as condições relativamente à escola. Eles estão ao lado da escola, podem praticar. Outra coisa são, por exemplo, os idosos com o desporto sénior. Têm ali condições excelentes para praticarem todas as suas atividades. Fiquei deslumbrada com a biblioteca. Posso-vos dizer que talvez seja a biblioteca melhor que temos no Conselho. Portanto, acho que foi muito bem conseguida. O facto de não poder receber finais de jogos federados, eu digo-vos uma coisa, não sei se estou aqui a ser muito... a dar pouca importância a este facto, mas vou-vos ser muito sincera. Dado a tudo aquilo que temos, dado a ser um equipamento com o financiamento que teve, e hoje, neste momento, termos uma população servida com um equipamento que nunca teve e provavelmente não iria ter se não fosse desta forma, acho que tendo Viana um pavilhão que consegue receber estes jogos e tendo Alcáçovas um pavilhão que consegue receber estes jogos também, não vamos estar, de alguma forma, a incutir na cabeça, e em especial daqueles jovens, que eles não têm um pavilhão aquele pavilhão não pode receber jogos federados. E eu vou-vos dizer porque é que estou a referir este facto. Porque eu estou muito atenção às conversas dos jovens e eles estavam entre eles a cochichar e diziam: então, mas nós não podemos receber jogos federados, só as outras duas freguesias. E entretanto, eu depois, quando vim embora, fiz questão de vir com os miúdos mais novos e vir a conversa. E eles depois diziam assim: vocês, os calheiros, podem ter. E eu disse: mas porquê é que vocês dizem essas coisas? Nós somos 3 freguesias do Conselho, mas reparem lá uma coisa: o importante não é dividir, é juntarmos. Nós fazemos parte de um Conselho. Portanto, o que tivermos no Conselho é bom para todos.
E eles diziam assim, também é uma verdade. Pronto. Portanto, o que é importante é isto. O importante é as condições que eles têm, que não tinham. Hoje a Guiar tem aquele pavilhão, tem aquele espaço, tem um campo relevado, tal como tem Viana, como tem Alcáçovas, e acho que é importante incutirmos o que não tem que haver individualismo entre as freguesias, mas sim tem que haver uma visão de um concelho em uníssono. Pronto, e isto é importante. Gostava de deixar aqui esta nota e que realmente fiquei contente com aquilo que vi, fiquei contente com o pavilhão e fiquei deslumbrada com a biblioteca. Pronto, as bibliotecas para mim são espaços que me deixam realmente deslumbradas. Relativamente a outro assunto que também gostava de aqui trazer, que é o boletim municipal. Depois das saídas que foram, foram irregulares no ano passado, confesso que a minha expectativa estava um bocadinho alta relativa ao que é que iria sair agora com o boletim municipal. Mas depois de vê-lo e depois de folhear e de ler o que estava no boletim, a minha expectativa ficou um bocadinho baixa. Vou-vos confessar que baixou. Ontem comemorámos o 25 de Abril, portanto, uma das grandes conquistas que nós tivemos com a liberdade foi a liberdade de expressão. E por isso podemos aqui exercer este mesmo contraditório. E vou apontar aquilo que, na minha opinião, foram alguns pontos que eu acho que pioraram. E pronto, lá está, é o contraditório. Aqui vamos exercer o contraditório. A forma de apresentação, o facto de ser um formato em revista, eu acho que facilita mais a leitura. E se vocês forem ver, ao longo do tempo, os jornais de maior tiragem em Portugal foram reduzindo a sua dimensão, não os foram aumentando. Portanto, é mais fácil eu ler algo que tem o tamanho de uma revista do que algo que aumenta. Portanto, o estar desagrafado também dificulta mais a leitura, porque as páginas vão se soltando e nós temos que pensar na população que temos. Uma população mais idosa, com mais alguma dificuldade de mover o boletim. Relativamente à paginação, achei que a paginação não está tão boa, tem uma pior qualidade quando comparado com o que tinha anteriormente. Veja-se, por exemplo, o caso dos textos das juntas. Eu achei que o facto das juntas terem os 3 textos na mesma página e sem qualquer imagem identificativa dos seus eventos leva a que as pessoas, ao verem aquele compacto, possam se interessar pela leitura. E isso leva a perder um bocadinho a identidade de cada uma das nossas freguesias. Portanto, acho que não foi uma boa opção. Depois, outra coisa, se é logo a primeira página. Parece que salta ao olhar o título Boletim Municipal. Em vez de Boletim Municipal, surge Concelho de Viana, do Alentejo. E depois, em letras minúsculas, é que vem Boletim Municipal. Parece que está um bocadinho invertido. Portanto, deveria estar Boletim Municipal de Viana do Alentejo. Do Concelho de Viana do Alentejo. Destaque-se ainda a linguagem. A linguagem tem que ter um bocadinho mais, tem que ser um bocadinho mais cuidada. Tem que haver ali um bocadinho mais de cuidado. Por exemplo, logo em capa. Obras da escola já arrancaram. Arrancaram? Não. Já se iniciaram. Arrancamos nós uma planta. Não é? Vou arrancar uma flor. É assim, logo ali, de chofre numa primeira página, parece-me que fica assim um bocadinho... as cores, relativamente ao colorido das páginas, também parece que está um pouco apelativo e dá um bocadinho menos qualidade à imagem. Pronto. Eu não vou pôr em questão o papel porque talvez este papel fique mais barato e talvez seja uma economia relativamente à qualidade. Portanto, eu o papel não ponho em causa. Estes são portanto, isso o papel não vou falar. As críticas são uma forma construtiva de nós chegarmos a melhor. Portanto, as mesmas são feitas de uma forma para melhoria. Não estou de uma forma destrutiva. Outra coisa que eu aqui vos deixo também esta pergunta é se realmente
nós teremos matéria suficientemente relevante para apresentar um boletim municipal com qualidade para ter uma frequência bimestral. Porque nós temos que pensar que este boletim tem que ter algo que seja suscetível de nós lermos, mas com interesse. Não estarmos a fazer só por fazer. Relativamente aos colaboradores envolvidos no boletim, eu reparei que existia o nome de um novo elemento. A minha pergunta vai no sentido de saber se esse mesmo elemento está em regime de avança, está numa prestação de serviços, porque eu sou franca, eu não conhecia, perguntei quem era, fiquei a saber e pergunto se é uma pessoa que vai ficar connosco a colaborar no boletim. Não, só mesmo perguntei por curiosidade, como é óbvio. Presidente, não sei se posso continuar, se quer que... No que diz respeito à primeira fase, ao início da primeira fase de obras de requalificação dos tanques de Conselho de Viana e da construção da zona industrial de Aguiar. Até ao momento, o Presidente tem-se mostrado um bocado agastado e com toda a razão, se calhar pelo facto de ter que estar a concluir obras que foram deixadas iniciadas pelo anterior Executivo, o que acredito que realmente, obviamente todos nós quando entramos num projeto queremos entrar e fazer aquilo que nos propusemos e que ao fim e ao cabo lançámos cá para fora que queríamos fazer. Nesse sentido, acredito que queira avançar com estes projetos o mais rapidamente possível. O que é que eu lhe pergunto? Se já tem ou nos consegue dar aqui uma data mais ou menos indicativa de quando é que poderá avançar com cada um desses projetos? Tanto a primeira fase dos tanques como a da ZIA. Relativamente à divisão do urbanismo, ontem, durante o discurso na sessão do 25 de Abril, voltou-se a falar dos projetos e da entrada de quando entrou este Executivo, existirem cerca de 300 projetos que estavam parados, outros perdidos, à espera de resolução, etc. E que neste momento já uma boa parte está em resolução. Para quem ouviu esta conversa, a dúvida permaneceu, até para mim. A dúvida permaneceu porque continuamos sem saber e não conseguimos saber não quantificou. Portanto, houve uma quantificação para o lado dos 300 que existiam, mas não sabemos neste momento quantos é que existem. Portanto, acho que é importante aquilo que nós pretendemos saber é quantos projetos neste momento estão realmente na fase do licenciamento, ou estão a aguardar licenciamento. Isto até porque eu antes de ir para aqui estava no café e estava a ouvir, lá está, as pessoas acabam por falar, então o seu filho já iniciou a casa? Não, está tudo embrulhado na Câmara. Pronto, lá está, estas conversas de circunstância. Relativamente à EPSIS, penso que qualquer um de nós que está aqui nesta mesa se congratula com o início das obras da EPSIS e acredito que todos ficamos felizes com a construção, também ficamos felizes com a construção do centro escolar, quando ele foi feito e quando foi inaugurado e os meninos foram estrear aquele equipamento. Portanto, todos ficamos contentes quando algo acontece de bom. Dizer que o anterior Executivo nada fez para iniciar as obras da EPSIS, eu penso que também acaba por ser um bocadinho injusto. A obra estava estagnada por culpa deles. É assim, eu não consigo olhar dessa forma. Dizer-se, não havendo um visto do Tribunal de Contas, iniciando-se uma fase de pandemia, iniciava-se uma obra na mesma? O Sr. Presidente iniciava, eu estivesse
no lugar deles, obviamente, não iniciaria sem o visto do Tribunal de Contas. Eu sei qual é que será a resposta. Pronto, eu deixo só aqui este reparo, porque obviamente eu não estava no Executivo, no entanto acho que dizermos que nada foi feito também não é de todo correto. O que é certo é que nós temos um exemplo também que esperemos que não vá acontecer o mesmo, que é 2 milhões de euros que foram assinados com o IRU e que 2026 chega muito rapidamente. E a construção do bairro social de Aguiar são 22 casas. Portanto, esperemos que também não vá ficar na mesma situação. E para terminar, vou só falar da recolha seletiva. Eu não sei se em Viana se tem manifestado, Alcáçovas manifestou-se muito por causa da recolha seletiva. Isto porquê? O calendário do mês de abril, peço desculpa, houve uma grande desatenção por parte de quem o organizou. Primeiro, com as tolerâncias de ponto e segundo, com os feriados. Portanto, ontem foi marcado recolha seletiva. Obviamente que eu não fui pôr o meu balde à porta, era 25 de abril, as pessoas não trabalhavam. Mas tive vizinhos meus que puseram o balde à porta, não é? E gerar alguma contestação. Para além disso, além da contestação, isto talvez se calhar se as pessoas pensassem um bocadinho, não colocariam. Mas também quem fez o mapa também não devia ter colocado, obviamente. No entanto, a minha opinião, vou novamente reforçar, nós continuamos a ter 3 processos de recolha, porta a porta, continuamos a ter os nossos contentores grandes, contentores não são contentores, os contentores de recolha seletiva, que eu penso que, dando aqui um bocadinho a minha opinião, não sei, vocês depois dirão, eu acho que poderiam já começar a ser aligeirados. Se calhar começarmos a retirar alguns, porque isso também encarece, isso está-nos a encarecer a nossa recolha. Portanto, temos a porta a porta, depois temos mais aqueles e caminharmos para os orgânicos. Era um pedido que eu deixava. Pronto, por agora tenho. Muito obrigado, Sara. Então, eu vou já começar por aí, como é o meu hábito, na recolha dos seletivos. Pronto, de facto, a informação não era a correta que estava lá, porque estava a informar que seria um dia de recolha. Agora, temos que ir um pouco também por essa lógica. Está programado para esse dia, mas é feriado, obviamente. Já, por exemplo, as tolerâncias de ponto, nem toda a gente sabe que há tolerâncias de ponto. Poderia de facto, ter havido ali um bocadinho mais de atenção. Mas eu acho que estas coisas é normal e acontecem, só quem não os faz é que não acontece. Mas as pessoas também têm que ter essa preocupação, porque se estão em casa porque é feriado e gostam, as pessoas que andam a recolher também gostam de estar. E ainda por cima estamos a falar na recolha seletiva da reciclagem, não estamos a falar nos lixos domésticos que ficam a cheirar mal, que ficam isso. Há sempre pessoas que dizem, mas eu tenho lá a embalagem da carne, não sei o que. Pronto, há sempre ali alguém que reclama. Obviamente que, e se eu percebo um pouco essa reclamação, acho que não é nenhuma falha grave, tendo em atenção isto. Tendo em atenção em que temos também que respeitar e que dar esses dias às pessoas. Claro, porque isto, por amor de Deus, isso... Porque só não foi recolhido exatamente por isso, porque as pessoas também têm direito. Por amor de Deus, também gostam de estar em. São datas... No que respeita às 3 formas ainda de recolha, isto é o processo que está a ser gerido por AMCAL, portanto, como toda a gente sabe, e está-se a fazer um acompanhamento gradual nesse aspecto. Vamos entrar num segundo processo de campanha, de sensibilização, e agora, terminados os 3 meses do ano, a AMCAL vai fazer uma análise das quantidades, dos produtos, do que é mais recolhido, do que é menos, para se começar a ter a percepção. Podemos tirar o vidrão, por exemplo. Vou dar um exemplo, não quer dizer que seja assim, mas podemos tirar os vidrões. Não é? Porquê? Porque está a fazer uma recolha normal e regular no vidro. Tira-se os vidrões. Podemos tirar o papelão. Portanto, vai-se ver, depois de se analisar os números, depois de se fazer essa análise, vai-se começar a perceber o que é que se vai poder tirar.
De qualquer das maneiras, algumas coisas nós já estamos a poupar algum dinheiro. Porquê? Porque já pedimos para reduzir, já reduzimos a vinda do carro recolher os ecocentros, não é? Os ecopontos, neste caso. A nossa própria recolha já está a ser feita também com o intuito de, quando o carro não está cheio, não vai descarregar e acaba por deixar o vidro no nosso ecocentro. E já agora, chamar a atenção também, voltar só um pouquinho atrás, nos dias feriados não temos possibilidades de ir despejar o carro. Porque também está fechado. Também. Portanto, esta é também mais uma razão. Não é esta a única razão, mas é mais uma razão também. Mas, portanto, este processo está a ser gerido por a AMCAL e eu acho que está a ser bem gerido e estamos todos, neste caso até os presidentes, temos feito um pouco de pressão com a AMCAL, porque nós interessa-nos poupar dinheiro, não é? Porque nós interessa-nos poupar verbas, e então temos feito. Agora temos que cumprir obviamente o programa que está a ser elaborado, e julgo que bem elaborado. A questão do IRUM, desta cooperação com a escola, eu espero que isso não aconteça, obviamente. Eu acredito que o bairro social de Aguiar vai arrancar e que se vão cumprir os prazos. Espero que sim, porque todos sabemos que há uma grande dificuldade neste momento na adjudicação de obras. É o que me está a meter mais medo. Essa é a minha grande preocupação. É o que me está a meter a mim mais medo, é isso. Mas isso é uma preocupação nacional. Não é da Câmara de Viana, nem da gestão da Câmara dos gestores que estão neste momento na Câmara de Viana. É uma gestão nacional, é um problema grande. Obviamente, depois outras coisas que dependem de nós podem acelerar isso. Mas pronto, esperemos que isso, gostaria que isso obviamente não acontecesse, espero que não aconteça. A questão da EPSIS, não é de forma nenhuma, e não há que levar de forma nenhuma a mal as observações e tal e qual, como vocês fazem o vosso papel. Eu acho que tudo depende da forma como nós o fazemos. Tal e qual como vocês fazem o vosso papel nas chamadas de atenção e de observações, nós também, enquanto executivo, também temos que chamar a atenção de algumas coisas, porque, e vocês sabem todos, tem-nos caído muitas coisas, muitas culpas em cima que nós não as temos. Portanto, eu também tenho que defender um pouco o Executivo da Câmara quando me atacam, e quando digo atacam, não vou entrar por mau sentido, quando me fazem observações em que nós somos culpados. Há certas coisas que nós não somos os culpados. O início desta obra foi atrasado, e lá está, como disseste há bocadinho muito bem, sabes qual é a resposta? A obra era para estar pronta em 31 de dezembro de 2020. A pandemia ainda não tinha aparecido. Portanto, não se pode aqui dar a desculpa da pandemia para esta obra, de forma nenhuma. Depois, lá está. Depois há os atos de gestão, os atos que muitas vezes têm que ser pensados, mas nós também não tínhamos o visto. Se nós não tivéssemos tido a coragem, não é? E que foi posto aqui, que foi falado também aqui, de assumirmos os 7,5%, que em 2 milhões e não sei quantos é dinheiro, mas não é nada, é muito mau nós perdermos aquela obra por 7,5%, e se estivéssemos à espera do visto, se calhar, porque ainda não chegou à adenda dos 7,5%, não é? Ainda não chegou, se não tivéssemos tido essa gestão, neste caso, aqui, essa decisão política, nós se calhar tínhamos perdido aquela obra, tínhamos perdido aquela escola. Portanto, eu quando falo nisto, não é no ataque, é de facto chamarmos os nomes às coisas e assumirmos cada um as suas responsabilidades. Mas eu, quando um dia sair daqui, vão-me apontar muitas coisas, tal e qual como já hoje apontam umas com razão, outras sem razão, felizmente a maior parte sem razão, mas daqui por um tempo vão-me apontar algumas certamente e com razão. Também não irei fazer tudo perfeito. Portanto, é uma questão também, e que nós todos trabalhamos para isso, e hoje temos esta facilidade, que as pessoas estejam esclarecidas. Lá está, para não cair tudo em cima do mesmo. E é verdade, e toda a gente sabe, e todos os serviços sabem, foi um esforço muito grande para se conseguir arrancar com a obra num prazo que fosse ainda aceitável e de forma que se pudesse executar. Portanto, foi um esforço muito grande, que lá está, que poderia ter sido feito de outra maneira, mas eu começo cada vez mais a dizer que o passado está nos museus. Nós temos que falar nas coisas, temos que chamar a atenção de algumas coisas, mas depois também não ando sempre a falar nelas, não ando sempre, e vocês sabem que essa tem sido a minha postura, e vai continuar a ser.
vou falando nas coisas quando tenho que falar nelas, mas não vou estar a massacrar. Tanto que eu hoje fiz aqui esta observação ao Centro Social da Guiara e não tive a repetir aquilo que já disse. Porquê? Porque disse nos sítios certos. Disse na intervenção que fiz na sessão solene do 25 de Abril, fiz na inauguração aquelas observações que achei que tinha que fazer, mas acho que não tenho que estar sempre também agora a bater no mesmo. E como disse ontem muito bem, portanto, foi o que foi projetado, foi o que foi iniciado, foi o que foi começado, foi isso que nós acabámos e é isso que nós temos neste momento. Portanto, não vou estar sempre a falar disso e acho que isso não nos adianta aqui nada, se é que de facto queremos todos e estamos todos com o mesmo objetivo, que é chegar a bom porto e dar boas condições às pessoas. Portanto, o resto, lá está, uma biblioteca maravilhosa, sem dúvida nenhuma, está ali. Eu continuo a dizer, eu pessoalmente não concordo com a localização daquela biblioteca, porque acho que vai ser afetado o barulho que vai ser feito quando se os miúdos da escola ali estiverem a jogar à bola, se houver um baile previsto para uma sexta-feira à noite e o senhor do órgão foi para lá a ensaiar durante o dia, certamente, eu também digo isto sem nenhum dado consumado ainda, porque não sabemos, ainda não foi feito nenhuma experiência e se diga que tem influência ou não, mas isto é a minha opinião e já em vereador eu defendia esta opinião, que não deveria ser feito naquela localização devido a estes problemas. Hoje sabemos, temos os vídeos duplos, se calhar até não afeta tanto como eu estou aqui a dizer, mas só depois de ver é que posso comprovar isso ou não. Lá está, essa questão das medidas. Eu ontem, quando lá estive a ver o jogo, ouvi logo uma data de jovens a dizer é uma pena, nós não podemos fazer aqui os jogos. Não. Pronto, aí não estamos muito de acordo. Eu acho que a Guiar deveria ter as mesmas condições, mas pronto, lá está. É o que temos ali, é o que acho que nós todos devemos defender neste momento e todos devemos encaminhar para ali tudo o que for de bom e que se possa tirar de bom para aquele espaço. Portanto, aí não tenho qualquer dúvida. Divisão do urbanismo. Eu vou fazer, vou pedir mais uma vez ao arquiteto, também já foi há algum tempo, que se calhar na próxima reunião, ele venha aqui fazer mais uma vez o esclarecimento. Isto até porque foram pedidos, a Sara não estavas cá, já estavas cá quando foram pedidos os mapas. Pronto. O arquiteto tem-se encontrado com muitas dificuldades. E ele é o que me diz, eu enquanto estou a fazer isso, não estou a despachar processos. Não é? E eu tenho compreendido um pouco. Por isso é que uma coisa é eu pedir que ele me faça mapas semanais ou quinzenais e outra coisa é eu vou-lhe pedindo, se vocês não se importarem, que ele nestes próximos tempos, até ele achar, porque eu estas coisas geralmente deixo para a opinião deles, ele que venha aqui de vez em quando esclarecer a gente. E vou-lhe pedir, se vocês assim o concordarem, para ele vir aqui na próxima reunião com mais de alguns dados, com os dados atualizados, que eu também neste momento também não chego, também não estou todos os dias a perguntar, não é? E que venha esclarecer mais uma vez, portanto, essas questões. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que existem ainda muitos processos atrasados, mas ele tem havido, dentro daquela divisão, um maior despacho aos processos que entram de novo. Os processos que entram de novo, praticamente com um ligeiro atraso, alguns, outros não chegam a ficar atrasados, têm sido feitos de uma forma muito mais célere. Os processos mais atrasados eram muitos. O arquivo que eu em breve lhe vou apresentar a vocês também e vou-lhe mostrar, deu um trabalhão que vocês não incalculável. E aquilo que eu referi, lá está, eu referi para as pessoas estarem informadas. Eu não refiro isto para andar ao ataque. Nós não andamos em campanha, não andamos aqui a vésperas de eleições. Mas para haver uma certa informação. Porque há muitas pessoas que não percebem porque é que nós não lhe entregamos um documento. Porque, de facto, o arquivo não estava em condições. O arquivo não tinha 12 anos, o arquivo tinha muitos anos. Portanto, não estamos aqui a mandar culpas a ninguém especificamente. Não estou aqui, como digo, não estou aqui ao ataque. Estou a tentar esclarecer. Agora, que o arquivo estava como estava. E eu não posso dizer isso com outras palavras, não é? E vou-vos mostrar, porque nós temos as coisas todas registadas, temos fotografias de como estava o arquivo, temos fotografias de como o arquivo está agora, e vocês certamente me vão dar razão naquilo que eu estou a dizer. Mas tudo isto tem feito com que, de facto, não saiam os processos todos às horas e nos timings que nós gostaríamos. E depois, obviamente, também não vou estar sempre a massacrar, mas sem pessoal suficiente a gente não consegue.
sem arquitetos, chegámos ali a um ponto em que já houve também, alguns dias, processos despachados e não ter administrativos para fazer os ofícios para mandar para as pessoas. Portanto, chegámos já ali há alguns dias em acontecer isto também. Não é? Mas pronto, julgamos e acreditamos que tudo isso se vai resolver, não nos timings que nós gostaríamos, mas que também se vai resolver essa parte. Sobre os tanques, a primeira fase dos tanques está para muito breve o lançamento do concurso. Portanto, esta fase está muito adiantada. A questão da zona industrial da Aguiar já é mais complexo e vamos partir. Temos que parar agora um bocadinho depois destes dias todos, parar um bocadinho e fazer aqui um mapa com as nossas prioridades, até porque há coisas que ficaram despachadas, há coisas que estão encaminhadas e agora temos que realinhar, como se costuma dizer, realinhar aqui um pouco. E é aqui que vamos encontrar uma data para se começar a executar o processo, o projeto, neste caso, para a zona industrial de Aguiar. Que, como vocês sabem, também houve uma demora, houve várias datas marcadas, mas podia não ter sido, mas nenhuma por nossa culpa. O senhor tinha o processo de uma forma que não se podia fazer escrituras. Tanto que nós tínhamos a verba e o ano passado tínhamos o dinheiro, inclusive, que nos dava bastante jeito de ter feito a escritura, ter feito o contrato com o senhor e isso tudo, e não foi possível, porque ele não tinha os papéis em condições. Assim que teve, foi feita a escritura e as coisas foram também, chegaram a bom porto nesse aspecto. Sobre o boletim municipal, é uma análise, eu por acaso gostei muito, acho muito bom, acho que o boletim está muito bom, continuo a dizer, pode ter algumas melhorias, pode, não há dúvida nenhuma que algumas coisas podem ser feitas de uma forma diferente. A questão das juntas de freguesia, eu acho que o problema se vai resolver naturalmente, porque nós ao fazermos o boletim de 2 em 2 meses, tem muito menos informação, portanto eles não precisam de fazer textos tão grandes. De qualquer das maneiras, as juntas de freguesia estão informadas dos números de caracteres que devem mandar e mandam sempre muito mais. E aqui eles inclusive mandaram algumas fotografias. Agora teve que haver aqui uma opção, ou se corta texto, não íamos cortar o texto porque a junta nos mandava, ou se corta as fotografias. Portanto, também concordo que não foi a melhor, não é a melhor imagem, não tem a melhor leitura que deveria ter. Mas também aí, como digo, e tendo essa questão de ser de 2 em 2 meses, há menos informação, há uma melhor forma de transmitir e de passar essa informação cá para fora. O mesmo acontece no geral no boletim todo, não só na página das juntas, mas como no boletim todo. Havendo menos, chegámos a ter boletins de 48 páginas. O que nos levou também a tomar esta decisão foi, eu há coisa de um mês, mais ou menos, estive num grupo onde houve uma pessoa que me falou nesta questão das casas, das notificações, do IMI e disto tudo, que saiu no último boletim que tinha saído, portanto, dezembro, para aí, à volta disso. E eu disse, sim, mas nós já lançámos isso há muito tempo. Eu disse, só ontem é que eu tive a dar mais uma olhadela no boletim. Portanto, as pessoas com 48 páginas, muitas vezes, chegam ali, folheiam e não vão ver. Qualquer um de nós que estamos aqui, se calhar vamos e lemos os textos todos, vimos as fotografias, fazemos isto tudo. Uma parte da população, pois isso alertou-me, e eu fui perguntando a algumas pessoas que tinham, de facto, analisado e visto o boletim na íntegra, e uma grande parte das pessoas me disse que não. Que tinham agarrado no boletim, tinham folheado e tinham colocado o boletim ao lado. Portanto, eu espero, com esta decisão que nós tomamos, de ter metade das páginas, não é? E de não ter informação de 4 meses, mas ter informação de 2 meses, em que temos fotografias, e as pessoas gostam muito de ver as fotografias, e são, de facto, muito identificativas das iniciativas. Temos mais espaço para os textos. Podemos melhorar significativamente o boletim. Não podemos esquecer que a qualidade nunca poderá ser um papel couché, que é muito mais caro, nunca poderá ser a mesma qualidade que um papel reciclado. Nós tivemos esse cuidado. Aquele papel é reciclado.
Eu, quando me mostraram, fiquei também um bocado espantado, porque o papel reciclado normalmente é amarelado e, obviamente, nós vamos aprendendo todos os dias e disseram-me que hoje há papel reciclado tão branco como o outro, ou mais ainda, não é? Mas pronto, aquele papel é reciclado, daí, obviamente, a qualidade das fotografias não ser a mesma do papel couché, que é o papel quase fotográfico. Mas pronto, julgo que vamos, sem dúvida nenhuma, vamos ter uma melhoria também na questão do boletim. Não sei se eu depois me esquecer de alguma coisa, peço que me digas, que me chames a atenção. Eu tinha aqui sobre... Exatamente. Portanto, Centro Social, sobre o boletim. Muito bem. Sobre a periodicidade, o papel reciclado, que eu tinha aqui essa nota que gostava de fazer, e os 2 meses de paginação. De facto... falta aqui, tinha aqui. O que está ali são os nomes das pessoas, dos intervenientes. Nós fizemos uma prestação, no fundo, uma prestação de serviços a uma associação, e dessa associação a que pertence o nome da pessoa que lá está. Mas foi a essa. E foi, nós estávamos sem tempo a fazer o boletim. Portanto, eu estava a pressionar a Paula estava a pressionar o setor dela, para o boletim, e foi-nos dito, de facto, nós não temos tempo para fazer tudo. Cartazes, 25 de Abril, romarias, não temos tempo para fazer tudo. E eu disse, então vamos ter que arranjar uma solução. Pedimos orçamentos, inclusive fora, não teve nada a ver com associações nem nada, pedimos orçamentos, tanto para a paginação como para o novo layout. E foi isso que que neste momento, Fora da Gaveta, é o nome da associação, Fora da Gaveta, pronto, acho que é assim, eu agora de repente não me estava a lembrar. Foi isso que e neste caso, o nome Patai, e que esta associação foi contratada por nós para fazer a paginação, revisão de textos e o novo layout. Agora, o resto do boletim, os textos, isso tudo é feito por o nosso pessoal, e continuou a ser feito da mesma forma, em colaboração com a pessoa. Portanto, com a associação neste caso, mas com aquela pessoa em específico. Ora, acho que era isto que me faltava aqui de referir também. Fabi, tinhas pedido a palavra? Antes de mais, cumprimentos ao Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, funcionários do município e todos que nos estão a ouvir através das redes sociais. Antes de mais, uma felicitação pelo arranque da Romaria a Cavalo de Moita Viana do Alentejo. Desejar que tudo corra bem, sobretudo para os romeiros e para os animais, como é evidente, tendo em conta o contexto de calor que estamos a viver, mas ainda assim também o bom tempo, neste sentido, para uns, vai permitir alargar a festa, pelo menos quando chegarem a Viana no fim de semana, estou convencido que a festa vai ser valente. Por isso, desejo efetivamente que uma excelente romaria em 2023, como acho que vai acontecer. Depois também trago aqui algumas notas que têm a ver com um dos temas que já foram abordados. Um deles tem a ver com a questão da inauguração do Centro Social da Viana. Também falarei depois sobre o centro, propriamente dito, mas fazer aqui um comentário. Nós, pelo menos eu, enquanto vereador, recebi o convite no dia anterior. Ainda assim, há que relativizar um bocadinho as coisas, porque tinha, de certa forma, alguma informação que era para acontecer no 25 de Abril, mas, de facto, estava fora da minha agenda, sendo que o dia 25 de Abril não é um dia, passei muito, até que tínhamos compromissos na parte da tarde e outros compromissos aqui a nível local, portanto, estava cá, portanto, não foi difícil fazer qualquer alteração à agenda que tinha programada. Portanto, estive presente, com muito gosto, na inauguração, como é evidente. Mas a minha questão é outra, ou seja, sinceramente, penso que não havia necessidade de se fazer os convites à pressa. Deviam-se convidar, nomeadamente, todas as instituições do Conselho. É um equipamento para o Conselho. As instituições, não sei se foram ou não, de guiar todas convidadas. Portanto, atempadamente duvido, porque deve ter sido na tarde do dia anterior, um dia em que as pessoas certamente já não estão a contar muito, mas, sobretudo, um convite para entidades oficiais. Não me parece bem, sinceramente, que estarmos a inaugurar
um centro social que é financiado, por exemplo, pelo Alentejo 2020 e não convidar para estar presente a entidade financiadora do projeto. Ou seja, aquele que financiou 85% daquela obra, entidade pública, estamos a falar do Alentejo 2020, portanto, Programa Operacional Regional do Alentejo 2020, e não está presente ninguém da autoridade de gestão desse programa. Sinceramente, Sr. Presidente, acho que é de lamentar. Não faz sentido nenhum. Como não faz sentido não estarem outras organizações públicas, regionais, que tenham a ver, efetivamente, com as atividades que vão ser desenvolvidas, nomeadamente a área social, a área do desporto e outras entidades regionais. Não havia necessidade, sinceramente, de fazer uma coisa assim da maneira como foi. Aguardava-se mais uns dias e tinha-se convidado toda a gente com a normalidade. Só me parece que é uma coisa virada para dentro, introvertida, que não me parece que orgulhosamente sós não fica bem, nem muito menos no 25 de Abril. Não fica bem. Por isso, lamento sinceramente que não se tenham feito estes convites e dado, porque é um equipamento coletivo, estamos a falar do equipamento que é destinado a todos e que se transforme isso numa verdadeira festa e também, efetivamente, valorizar aqueles que tiveram intervenção no processo. E também não ficava mal, Sr. Presidente, digo isto também com toda a franqueza, convidar, por exemplo, o Presidente da Câmara anterior. Tanto que, de certa forma, teve responsabilidades neste processo. No dia de 25 de Abril, então ficava muito bem, sinceramente. Para quem, como nós, fizemos apelos à democracia, à participação, ao civismo e tudo o que bom que o 25 de Abril nos trouxe, não ficava mal. Mas isso aí é um nível diferente do nível das outras instituições. Ou seja, não é... Nas outras, eu considero quase como obrigatório. Não é obrigatório, a lei não exige, mas é quase como obrigatório. Portanto, é uma questão de ética, digamos assim, no meio destas coisas e que se deve proceder. A outra é uma questão, isso é uma opinião que eu faria, mas pronto. Mas isso não é, digamos assim, não era obrigatório ter que o fazer. Depois, em relação, portanto, ao centro social, alguns alertas. Eu, por exemplo... Porque é obrigatório, quando se inaugura um equipamento que foi financiado com fundos comunitários, colocar a plaquinha dos fundos comunitários. Eu não encontrei a placa. Normalmente sou muito atento a essas coisas. Tem que se dizer quem financia, quanto financia, como financia, o que é que se destina. E é por lei, Sr. Presidente. É fazê-lo emergentemente. Nem que seja um papelinho, um A4, um A3, uma coisa qualquer, que se coloque lá provisoriamente, porque... deve ser feito. Deve ser feito porque é uma questão por lei. É obrigatório por lei. Tanto como a publicitação destas iniciativas devem conter também a publicitação da entidade financiadora, como são os convites, a publicitação no site, a publicação no Facebook, para a imprensa. Portanto, os logotipos. Pronto, deixo o alerta, isto deixo como alerta. Deixo como alerta porque tem que ser feito e o que puder ser resolvido agora deve ser resolvido e o que puder ser corrigido mais de outros aspectos, por exemplo, se for no site ou Facebook, pode ser devidamente corrigido porque a publicitação dos financiamentos públicos, por entidades públicas, neste caso comunitárias, é obrigatório por lei e deve ser feito. Portanto, deixo essa nota. Sobre a obra em si, está que olhar para a obra como o copo meio cheio e meio vazio. E quando olhamos para o copo, que é o Centro Social da Aguiar, quando olhamos para o copo meio cheio, dizemos assim, excelente. É um equipamento importante para a Aguiar. Não há dúvida nenhuma. Portanto, quer a biblioteca, quer o espaço para as pessoas, o espaço para poderem desenvolver atividades. Aquilo que para mim é mais importante, o apoio à escola, para que os miúdos possam desenvolver atividades, sobretudo esportivas, naquele espaço, é mais do que suficiente. É o copo meio cheio. Portanto, é mais do que suficiente para desenvolver múltiplas atividades, até atividades regulamentadas em termos de medidas. Portanto, imaginemos o ténis. Portanto, é possível praticar ténis dentro daquele espaço, é possível praticar voleibol dentro daquele espaço, se não me falha a memória, porque eu também não sou especialista nessas matérias. Portanto, mas dentro do copo meio cheio, portanto, há muita coisa que é espetacular.
biblioteca, o espaço. Depois é uma questão de mais organização, menos organização. Acho que as coisas funcionam. E esta parte do copo do copo meio cheio é a parte mais importante na minha perspectiva. É um equipamento que está construído, tem qualidade, tem boas características, portanto, há que ser aproveitado. Do lado meio cheio, dá dó, sinceramente. Se é por 4 metros quadrados, eu questionei nisso, na altura da campanha, o Sr. Presidente certamente se recorda disso, eu muitas vezes fui questionado sobre o assunto, nunca utilizei o tema em campanha eleitoral, porque as pessoas sistematicamente me falavam da questão das medidas, da falta de medidas, e eu não sabia. Logo numa das primeiras reuniões de Câmara, se o Sr. Presidente se recorda, eu falei aqui precisamente disso, gostava de perceber o que é que estamos a falar. E até na altura tentei perceber se ainda é possível corrigir alguma coisa, que já não era. Portanto, tinha que ser na fase de projetista. Às vezes há obras que ainda se consegue fazer alguma alteração, mas eu tinha questões estruturais que já não era possível. Até pedi, na altura, foi por solicitação minha, que desafiei uma visita àquele espaço que foi concedida e fizemos. Mas, desse lado, é uma pena quem tinha a competência para analisar aquilo, para verificar aquilo, e temos que olhar para trás. Portanto, essa parte está mal feita. Ou seja, se por 4 metros não temos medidas regulamentares para fazer o tipo de desporto que é mais apetecido pelos jovens que estiveram lá a praticar naquela parte da tarde e pelas pessoas de guiar, é uma pena, por 4 metros. Pronto, isso revela algum conjunto de coisas, mas pronto, a obra, já ninguém vai derrubar a obra para lá por 4 metros, vale o que vale, e temos que olhar agora na perspectiva do copo meio cheio. Depois, deixar aqui também algumas notas sobre as festividades do 25 de Abril. A agenda foi boa, mas teve um problema. De facto, houve muita sobreposição das iniciativas. Não faz sentido nenhum. Num concelho com 3 freguesias, a sobreposição que tivemos, e começamos pelos espetáculos. Portanto, tivemos espetáculos à mesma hora nas 3 freguesias. Na minha perspectiva, não faz muito sentido. Havia um espetáculo em Aguiar e o espetáculo do cantor em Viana, em Alcáçovas, que eu me esteja a recordar. À noite, num duó. Mas a falar desculpa, no dia 24, é isso? No dia 24, okay. Na noite 24. Certo. Não é? Na noite 24. Em termos de festividades, eu acho que era possível, nos 3 dias, termos aquelas festividades, mas faseadas. Portanto, para toda a gente do concelho poder assistir a todas. Acho que isso não inibia, evidentemente, os foguetes e aquilo que é o normal dos festejos. Portanto, normalmente à meia-noite em ponto. Não aconteceu aqui noutros concelhos, aqui à volta, mas em Viana, pelo menos, foram pontuais no foguetório, em todo lado. Mas isto é uma parte, não interessa para nada. Mas seja como for, é mais um conselho, da minha perspectiva, entenda-se como se entender, que no futuro se faça como, por exemplo, as atividades na manhã do dia 25. Também faz sentido haver complementaridade nas iniciativas, nem que seja divididas no dia todo, ou utilizar o dia 24, também há alturas que vai calhar mais em cima de fim de semana, mas tentar fazer com que todos possam participar, nomeadamente as corridas e outras iniciativas que possam participar. Sabemos que isso às vezes não acontece, que as pessoas não vão ao outro lado, mas temos que dar a oportunidade, e o município tem um mecanismo muito importante, que tem transportes que normalmente faculta para que as pessoas do concelho se possam mover no sentido de aproveitar ao máximo as festividades que lhes são disponibilidade. Não é assim uma crítica agressiva no sentido de isto é disparate, não, porque as iniciativas são boas, são de valorizar, mas ficava bem para todos aproveitarem esta questão de uma programação mais cuidada. Depois, outro tema recorrente que o Sr. Presidente, e foi falado também pela Sra. Vereadora Sara Grou, a questão dos licenciamentos e dos atrasos nos licenciamentos. Há 2 questões muito importantes. Também trazia e trago este tema aqui. Um deles é a questão, eu fui questionado novamente por 2 empresários locais que têm projetos para remodelação dos seus estabelecimentos, alargamento do seu, posso dizê-lo, agora não estamos aqui a dizer nomes, vou dizê-lo à parte,
querem alargar os seus estabelecimentos e há 2 anos que não sabem de nada, não têm resposta da Câmara. Nada. Não sabem nada. Alguns encolhem os ombros, outros criticam, né? E é natural que olhem para nós como vereadores da oposição e servimos muitas vezes um bocadinho como o muro das lamentações e as pessoas vêm no seu desabafo sem compreender esta situação. Mas é uma situação que se repete, não está resolvida de maneira alguma nem perto. Portanto, são coisas que estão muito atrasadas. E, Sr. Presidente, repito, eu percebo a desculpabilização da questão do pessoal. Eu fiz a comparação numa reunião de Câmara aqui, que depois foi comprovada no intervalo. Em 2005, eu não quero errar na data, ou 2007 ou 2008, mas por volta dessas datas. Mas 2008 não foi certeza, acho que foi mesmo em 2005, ou seja, uma altura em que havia mais dinâmica na construção civil no Conselho de Viana do Alentejo, no executivo da altura de Estevão Pereira. Nessa altura, foi uma fase de muitas obras, a Câmara só tinha um arquiteto. Só tinha um arquiteto. Um! E agora temos vários arquitetos e arquitetas e gente a trabalhar na questão do urbanismo e nos projetos, nos licenciamentos. Temos 3. Então, um passou para 3, mas já tivemos mais. Mas estamos com 3. Portanto, esta questão da justificação do pessoal. E na altura não havia atrasos com esta dimensão. Havia ligeiros atrasos, daqueles desculpáveis. Desculpáveis os atrasos. Agora, o resto não sei como é que eram licenciados. Mas eram atrasos dentro da normalidade destas coisas. E havia muito mais processo. E atravessámos uma fase ali de 2008, com as crises subsequentes que nós tivemos, deixámos de ter obras e os projetos deixámos de ser analisados. Que é uma coisa estranhíssima. Praticamente, houve uma altura que se contava pelos dedos no Conselho de Viana do Alentejo, com mais arquitetos, multiplicado na altura por 5 ou 6. Não quero ser exagerado, mas garanto que pelo menos 5 eram. Entre homens e mulheres. Nesse contexto, em que as obras se contavam pelos dedos, pelo menos as visíveis, pelos dedos das mãos, no Conselho inteiro, e eram atrasos monumentais. Monumentais. E é uma situação que hoje se verifica e temos projetos, temos processos com muitos anos. Muitos anos. E nós, como vereadores, ainda não recebemos a informação de que projetos é que estamos a falar. Não sabemos. Estamos a falar de números que nos são dados genericamente, que é um direito que nós temos. Conhecer, saber que processo estamos a falar e que atrasos estão a ser falados é obrigatório. Continuamos sem receber, já o pedi várias vezes, continuamos no vazio sobre esta matéria, mas deixo este alerta. Depois, só uma última nota sobre o assunto. O Sr. Presidente disse uma coisa que me deixou preocupado na sua intervenção de abril. Que foi, foi assim, mas pode ter sido por lapso de linguagem. Que há, mas agora confirma, que há projetos perdidos. Há processos perdidos. Eu fiquei chocado se isso acontece. E como é que vamos resolver isso? Ou seja, as pessoas, os cidadãos, se isso é verdade, o Sr. Presidente disse isso, que há uma coisa é atrasos e não está a resposta e as pessoas não sabem e a Câmara não cumpre a lei, não cumpre as regras, não fazem o mínimo. Portanto, desde há muito. Eu sei que há esta procura de tentar resolver o assunto. Mas, daí a processos perdidos, precisamos saber quais são. Temos que saber do que é que estamos a falar. De quem são, de quais são, porque é que se passou isso. Isso é de uma gravidade gigantesca. Isso pode meter a Câmara de Viana do Alentejo em tribunal assim de uma coisa sem fim. Mas gostava de ter alguma informação sobre isso. Pode ter sido assim uma expressão na altura, num entusiasmo do discurso, mas penso que não, acho que foi mesmo, até porque trazia escrito, portanto não... E fiquei preocupado, porque se isso acontece é uma situação muito, muito grave. Depois, deixar aqui uma nota de uma informação que tive sobre o funcionamento da cozinha em provisório, na cozinha provisória, está no contentor, na escola. E segundo a informação que me é dada, aquilo é um calor terrível. É um calor terrível. As pessoas estão lá, não têm ar-condicionado.
Os sistemas de exaustão funcionam mal. A informação que me dá o Sr. Presidente, mesmo dos equipamentos que lá estão. Tudo muito mal ligado. A informação que me dão. Tudo muito mal ligado. Inclusive, as pessoas têm que abrir as janelas para poder respirar aquilo. Depois não têm sistema de rede. Ou seja, estamos a cozinhar numa altura que as moscas aparecem por todo lado. É uma situação, da forma como foi relatada, é muito grave. É grave porque estamos a falar de saúde pública. Estamos a falar de saúde dos nossos filhos, dos estudantes aqui. Não quero ser alarmista, mas temos de ter cuidado com isso, porque se o relato é verdadeiro, há que resolver o assunto rapidamente. Esta questão do não haver sistema de refrigeração, pode não funcionar, de terem que abrir as janelas para poderem respirar. Estamos a falar de uma cozinha onde as temperaturas são elevadas. Portanto, para evitar, se é que isto é assim, que se resolva rapidamente, de forma emergente. O alerta fica nesse sentido, sem qualquer... porque as coisas fazem-se, portanto, se existem, estamos a tempo, há que atuar. Depois, deixar aqui uma nota que tem a ver com um assunto já repetido. Obras da Praça da República. Projetos... se já há informação do que é que o que é que aconteceu efetivamente naquela obra, se houve adulterações ao projeto inicial, se houve adulterações àquilo que foi apresentado em termos de fundos comunitários e se aquilo que foi realizado concretamente, como o Sr. Presidente insinuou aqui, essa possibilidade, se isso aconteceu, e depois, para quando o projeto que o Sr. Presidente se comprometeu que trazia de imediato, e já passaram várias reuniões sobre esta matéria. Por fim, deixar aqui umas felicitações a algumas entidades aniversariantes mais recentes, como a Terras Dentro, que celebrou 32 anos de aniversário. Também a Associação de Tauromáquica Alcacevense, que comemorou 29 anos de aniversário. E também a Delegação da Cruz Vermelha de Alcaços, mais jovem, com 12 anos de atividade, a de Alcaços. A Cruz Vermelha é centenária. E também o CPCJ, mais recentemente, que tem 16 anos de atividade no Conselho de Viana do Alentejo. Uma felicitação, os parabéns para estas entidades. Portanto, era tudo. Muito obrigado, Fábio. Então, assim, muito rapidamente aqui por a questão das obras da Praça da República, só uma correção. Eu não disse que vinha de imediato. Na primeira vez que falei nisso, disse que traria na reunião a seguir. Depois, na outra reunião, não emendei, portanto, atualizei-me e disse que assim que tiver os dados, porque quero apresentar as coisas todas como deve ser, e todas consistentemente apresentadas aqui, e ainda não as tenho todas, por isso mesmo é que hoje também aqui não veio, mas não me posso comprometer que seja já para a próxima, porque eu estou aqui neste momento a depender de outras informações que não são nossas e que não dependem só de nós. Mas comprometi-me. Como eu não estive na última reunião, o tempo... Pronto, mas peço desculpa, também nem me estava a recordar disso. Mas pronto. 3 com este 3 no jogo. Pronto. Mas assim que tiver esses dados, não vou de forma nenhuma atrasar, deixá-los ali na secretária para não. Assim que tiver os dados todos, assim que tiver o processo todo completo, ele será obviamente. Não será necessário, mas fazendo questão, não tem qualquer problema com isso. Ok. Eu sei que fazes. Funcionamento da cozinha. O funcionamento da cozinha da EPSIS, neste momento, de modular, de facto, apresenta o problema que nos foi apresentado pelo diretor, e é nestas coisas que me basei. Porque o disco disse está tudo mal, o disco disse se calhar ainda estariam a trabalhar noutra cozinha e depois diziam que era melhor outra ou que queria aquela. Bom, isso o disco disse, não, para mim não me importa. Importa-me, de facto, é resolver os problemas e dar assistência. E, de facto, o professor chamou-nos, o diretor da escola, chamou-nos a atenção do calor que, nesta altura, se acumula dentro daquela cozinha. Se era bom, de facto, na parte que estava mais frio, agora, de facto, incomoda e as pessoas têm dificuldade em trabalhar. Isso vai ser resolvido com os ares-condicionados que estão programados a ser tirados da parte da escola,
que está agora em obra, e há lá alguns aparelhos de ar-condicionados que vão ser tirados de lá, julgo que na próxima semana, e vai ser instalado lá 1 ou 2 aparelhos de ar-condicionado. O que o professor também nos pediu foi, na zona das janelas, se nós podíamos pôr um telhazinho, no fundo um bocadinho de sombreiro, para o sol não incidir diretamente nas janelas, que também faz com que aqueça um pouco lá dentro. Para além de, obviamente, que é uma cozinha e que tem sempre tendência a ficar mais quente. Mas, de resto, não temos informação de exaustão nenhuma mal ligada. A única coisa que o professor nos chamou a atenção e que já foi resolvida foi que havia uma peça no exaustor que estava larga. Havia uma peça no exaustor que estava larga. Daí a exaustão estar mal feita ou não estar em condições, vai uma diferença muito, muito grande. Foram lá os técnicos, as pessoas que trabalharam na montagem daquilo e corrigiram e apertaram a peça que estava larga no exaustor. Portanto, isto foi o que nos chegou, não nos chegou coisíssima nenhuma que a exaustão estaria mal feita. Até porque eu tenho algum conhecimento nessa matéria também e reconheço que não está mal feita. Agora também há avarias e há peças que se danificam ou que se estragam ou que se alargam, isso também é verdade. Mas, portanto, é informação que tenho. E, de facto, do calor que uma cozinha normalmente acumula. Da UP, eu gostava depois, se o Fábio não se importasse, depois inclusive de falarmos de nomes das pessoas, porque isso muitas vezes facilita, e que as pessoas dizem que estão aqui há 2 anos, mas entraram aqui há 2 anos, ou entraram agora neste processo que a gente está aqui, porque foi o que eu disse há bocadinho. Nós temos feito um esforço muito grande para todos os processos que entram, cumprirmos dentro dos possíveis as datas, os outros vamos puxando, porque de facto não ficaram acumulados 10 ou 12 processos. Pudéssemos resolver quando digo 10 ou 12 ou 20 ou 30, pudéssemos resolver a mais do que aqueles que entram, porque não estando numa altura como estivemos nessa altura, que estavam cá menos arquitetos, mas que entravam muitos processos, mas estamos numa altura onde estão a entrar muitos processos, muitos. Não é construção nova, mas há muita construção neste momento a entrar todos os dias nesta divisão. Portanto, e eu tenho pedido e tenho apelado às pessoas que também nos procurem e que dividam connosco, porque há pessoas, inclusive, que já têm o problema deles resolvidos de diversas formas, e até por desistências de fazerem obras, mas algumas pessoas não. E essas pessoas eu peço também, e nós temos estado abertos. O arquiteto tem feito um excelente trabalho, o arquiteto tem feito também... tem recebido as pessoas em Alcáçovas, atendimento, estava-me a faltar o termo, tem feito atendimento nas Alcáçovas todas as semanas, porque deparámos também com uma grande parte dos processos também que estavam realizados eram em Alcáçovas. Ele tem feito atendimento todas as semanas, portanto tem conseguido resolver muitos problemas, tem havido mesmo retorno das pessoas, dos munícipes, retorno de uma forma muito positiva, que o arquiteto tem ajudado muito a resolver problemas que estavam muitos por menores, às vezes pequenos, mas que estavam empacotados, estavam atrasados e não saíam. Portanto, tem havido essa preocupação. Agora, não conseguimos, de facto, resolver nestes 18 meses problemas que havia de muitos anos, e isto há que referir isto, de muitos anos nesta divisão. Este acumular de processos foi uma coisa muito complicada. Eu disse, e há bocadinho também, se calhar vocês não repararam, por isso é que só referiram a questão dos processos que eu disse que estavam perdidos, disse ontem e disse hoje, quando falei aqui no arquivo. Disse que o arquivo, como estava, deu origem a muitos processos que são perdidos. Não quer dizer que processos que estejam perdidos sejam perdidos para sempre, porque alguns têm estado aí perdidos 2, 3 semanas e vai-se mexendo e tem estado a mexer no arquivo e à medida que vão se encontrando. Mas quando a pessoa chega aqui para resolver o seu problema e nós andamos aqui todos feitos baratas, todas nós, neste caso a divisão urbanística, baratas todas à procura dos processos que não se encontram, isto é considerado um processo perdido. Não é? E é muito chato, é muito desagradável quando as pessoas pedem para subir as escadas e vir falar comigo a dizer que perderam o meu processo. Isto, se é mau para as pessoas, se é mau para vocês que ouvem também, é muito mau para mim também, com a cara que eu fico quando as pessoas me dizem.
depois muitas vezes, ao fim de 3 dias, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, muitas vezes conseguem-se encontrar os processos. Mas eu não sou capaz de não garantir, ou de garantir que não aparecem, ou que não há processos completamente perdidos. Não sou capaz. Se calhar, quando nós chegarmos à parte final do arquivo, e que o arquivo esteja devidamente constituído, aí podemos perceber se de facto alguns desapareceram completamente ou não. Que quase que arrisco a dizer que poderão ter mesmo desaparecido alguns processos. Até porque havia um sistema que nós estamos também a corrigir a pouco e pouco, que havia processos que estavam em Alcácer, processos que estavam em Viana e processos que transitavam de um lado para o outro. Estamos a tentar corrigir, porque ainda não se conseguiu arranjar espaço suficiente para se agarrar no arquivo de Alcácer e colocar aqui em Viana para o arquivo ficar centralizado, não é? E esta questão dos processos andarem para trás e para a frente e no acumular, que vocês irão ter acesso a essas imagens, no acumular de processos é muito provável e é muito natural que de vez em quando os processos tivessem desaparecido. Que é grave, é muito. É. Mas é daquelas coisas, como eu disse há bocadinho, estava a dizer à Sara, não estou a dizer isto de forma nenhuma ou ataca ninguém, estou a informar uma coisa que é uma realidade. Porque se eu não dissesse isto agora, qualquer dia vinham-me responsabilizar porque eu não tinha dito, porque eu não falava, porque eu não tinha dito que os processos tinham desaparecido ou estavam temporariamente desaparecidos. Muitos, como digo, estiveram e alguns estão. Se eu não dissesse, não seria justo também as minhas palavras nesse aspecto. Mas peço que me ajude também nessa questão dos empresários. E não só nesta questão destes dois. E acho que faz parte das vossas tarefas também transmitirem-nos essas coisas. Quando as pessoas vos transmitem a vocês, não custa nada também. Não têm a obrigação, mas também têm um dever moral. Não têm essa obrigação, mas têm o dever moral. Tal e qual como foi dito aqui, já pediram e ainda não tiveram direito, como o Fábio, ainda não tiveram e têm o direito de conhecer esses processos. Vocês são livres, inclusive, com um simples telefonema, vocês ligam-me, vocês têm acesso à parte do urbanismo, ao arquiteto, não precisam estar à espera da reunião de Câmara para eu vos trazer o ponto de situação. Se vocês quiserem, um dia que tenham mais disponibilidade, marcam com o arquiteto, sentam-se um bocado com ele, veem o funcionamento, ele dá os valores. Portanto, vocês chegam aqui, têm esse direito e nós temos essa obrigação de vos fornecer tudo. Não é obrigatório ser aqui na reunião de Câmara. Vocês têm acesso às instalações da Câmara, falam connosco, falamos com os chefes de divisão e têm acesso a todas essas informações. Portanto, cada vez que vocês quiserem, vocês têm acesso a isso e podem fazer. E certamente, em muitas situações, ficarão muito melhor informados do que eu estar aqui numa reunião de Câmara a dar a explicação que estive a perguntar aos chefes de divisão. Portanto, estão completamente à vontade também para fazer. Os espetáculos do 25 de Abril, é verdade que foram muitos espetáculos, houve muita coisa. E, tal e qual como tenho dito de algumas coisas más que herdei do passado, também posso dizer de algumas coisas boas. E estas dos 3 espetáculos, uma em cada freguesia, foi uma coisa do passado, e já de um passado longínquo também, que veio, que é habitual sempre um espetáculo em cada freguesia. Isto é habitual. Não quer dizer que seja habitual, porque há muitas coisas que são habituais e eu, quando digo eu, o Executivo tem alterado. Portanto, também podemos alterar esta, se assim chegarmos a essa conclusão. Não estou muito bem a ver, pedir às pessoas de Alcácer para virem ver os espetáculos para Viana, ou às pessoas de Viana para irem ao baile da Guiar. Eu, só fazendo isso, privá-las do espetáculo aqui, não estou muito bem a ver isso. Mas, porque é assim, principalmente até com o espetáculo que se realiza em Aguiar, que é sempre um baile, porque eles fazem questão de fazer um baile. Depois dos espetáculos que acontecem em Alcácer e em Viana, as pessoas podem sempre ir ao baile, às comemorações em Aguiar, porque duram sempre até muito mais tarde. Agora, não estou a ver com muito bons olhos essa questão de retirarmos, fazermos só o espetáculo em Alcácer, ou só em Viana, ou só em Aguiar. Mas todas estas coisas são opiniões, são por isso é que eu disse, são opiniões e são discutíveis. Não estou com isto a dizer um fio de capé é assim e acabou, não, de maneira nenhuma. Tem-se feito assim há muitos anos, tem-se visto onde é que há as maiores afluências, onde é que há as menores afluências, o que é que as pessoas gostam. Uma das coisas que foi muito, muito visível aqui em Viana,
o espetáculo, apesar de ter sido um espetáculo lindíssimo, eu achei um espetáculo maravilhoso, não teve muita gente. Quando chegou ali à meia-noite dos foguetes, do fogo de artifício, duplicou. As pessoas duplicaram. Houve pessoas que foram ali especificamente só para aquilo. Só para ver o fogo de artifício, para ver os foguetes, para ver aquilo tudo. Pronto. Há aqui muitas vertentes que têm que ser analisadas e, obviamente, depois temos que ir optar por as melhores. Não é? por as melhores. As outras iniciativas também calhou fazer-se também nesse dia, no dia 25 de Abril, as finais de futebol salão. E isto foi porquê? Porque eu já da outra vez tinha falado nisso, quando a Associação de Futebol de Évora nos pediu para fazerem aqui a final das interassociações, eles disseram então como recompensa, porque toda a gente quer estas iniciativas no seu conselho, não é? E eles disseram então como recompensa nós vamos trazer a final para o vosso pavilhão de Alcáçovas e fazemos lá a final. Obviamente que nós não lhe íamos dizer, olha, é 25 de Abril, já temos muitas iniciativas, não queremos essa no nosso conselho. Não, de forma nenhuma. Nem nos ficava bem, nem julgo que fosse bom também para isso. Mas pronto, tal e qual como a questão da inauguração do Centro Social não vai acontecer outra vez, no dia 25 de Abril. Porque nós, tal e qual como eu também aqui tinha referido, gostaríamos de que a inauguração fosse assinalada também por uma data significativa, que podia ter sido o dia da freguesia, que infelizmente não tivemos tempo para o fazer. Nós achámos que o dia 25 de Abril se enquadrava muito bem também a inauguração de um tipo de equipamento como este. E daí, pronto, ser mais uma iniciativa a subcarregar o programa e depois, obviamente, inaugurar aquele centro sem fazermos lá alguma outra coisa também era pouco, era pobre. A própria inauguração, a própria população merecia mais alguma coisa. E acho, por sugestão dos técnicos, obviamente, nada melhor que um jogo de futebol feminino para inaugurar aquele espaço. Portanto, houve aqui também este ano aqui um conjunto de fatores que levou a subcarregar um pouco a agenda, que obviamente se calhar para o próximo ano isso não acontecerá. E esse fator que foi referido também, muitas vezes isto consegue-se conciliar quando é num fim de semana, não é? No fim de semana, quando calha de sábado para domingo ou de sexta para sábado, consegue-se conciliar isso. Aqui podemos dizer, e porquê é que não fizemos no fim de semana antes? Eu sou aqui um bocadinho resistente a certas coisas fazerem-se antes de. Depois, concordo. O antes de, temos tido aqui algumas batidas sobre esse aspecto. Portanto, e não era muito propício fazer-se algumas iniciativas, até porque a data do 24 de Abril nem toda a gente está a aceita tão bem como parece. O 25 de Abril é a partir da meia-noite. Isto diz-me a experiência de há muitos anos, de muitas observações, até quando estive aqui neste trabalho físico aqui como animador cultural, as experiências nem sempre eram muito bem aceitas pelas pessoas quando as coisas eram feitas no dia 24 de Abril. Mas infelizmente isso sentiu-se nessa altura. Hoje, felizmente, as pessoas têm aceito as coisas de uma forma diferente. Mas julgo que, concordo, sem dúvida nenhuma, que foi uma agenda muito carregada, até por excesso, mas que não se venha de facto a repetir. E depois pode já agora da placa do licenciamento, porque eu até programei o sítio tudo para ela e de facto nem reparei que ela lá não estava. A verdade é essa. Dita placa. Em relação só aqui o facto de estarem aqui as coisas muito juntas, e isso também, nós também achamos isso, mas há aqui situações como estes espetáculos que decorrem nas 3 freguesias, têm que decorrer nas 3 freguesias, porque senão as pessoas de Alcáçovas não querem ir para Viana não querem ir para Alcáçovas, e isso gera sempre confusão. Em relação aqui à Corrida da Liberdade, estas corridas são com as crianças das escolas, portanto são nas 3 freguesias, porque são crianças diferentes, não podem vir para cá ou para lá. É assim que tem decorrido e realmente também é à mesma hora, neste caso foi às 10 da manhã. Em relação aqui no dia 25 de Abril, que decorreu o espetáculo de dança e o jogo de futsal feminino, eu acho que o facto de ser ao mesmo tempo, o público é diferente. E nós até fizemos o convite às 3 escolas de dança
para chamar a atenção que ia haver este espetáculo, que era uma coisa diferente, e tivemos 3 ou 4 meninas da escola de dança que de certeza não foram ver o futsal feminino. Portanto, realmente era a mesma hora, mas na minha opinião, na nossa opinião, o público era diferente. Portanto, as pessoas não aderiram porque estavam noutros sítios. E eu acho que foi mais porque era um fim de semana, estava sol, era um feriado, estava sol, estava bom tempo, e as pessoas optaram por fazer outras coisas. É a minha opinião. Estavas a falar o quê, Luís, em relação ao... Placa e os convites. Em relação aos convites. Eu aceito realmente os convites foram em cima da hora, mas o que aconteceu foi, é muita iniciativa ao mesmo tempo. Os nossos técnicos são poucos e realmente o convite foi um bocadinho atrasado, é verdade. Devia ter ido com mais tempo de antecedência, não foi, mas o motivo foi realmente o excesso de trabalho e pronto, e não conseguiram, mas têm razão, realmente o convite foi um bocadinho acima da hora. Em relação à placa que o Luís está a falar, a placa foi mandada a fazer, não foi? Essa placa. O que acontece é que a placa não chegou a tempo, mas vai ser colocada com certeza. Pronto, já agora, só uma questão ainda da participação das pessoas ou não. Eu julgo que na última reunião eu tinha dado aqui o exemplo que também houve no mesmo dia 3 iniciativas ao mesmo tempo e estavam as 3 a abarrotar de gente. Tudo depende das pessoas. Eu, como digo, eu reconheço que houve aqui também muitas iniciativas, dado estas situações todas que já disse, não vou repetir, não é? Mas se as pessoas quisessem estar também, e foram, por exemplo, as corridas, foram muito bem participadas por os miúdos. Houve em qualquer das localidades, houve muita participação da parte dos miúdos. Portanto, e lá está, noutras iniciativas que possam ter tido menos um bocadinho, as pessoas quando querem vão. Obviamente que a nossa situação é outra, porque nós queremos estar em todos os sítios, não é? Nós gostávamos de estar em todos os sítios e dar apoio às pessoas e dizer, olha, nós estamos aqui, damos-lhe apoio a isso tudo. Mas a população, julgo que não sofre, não sofre com isso, porque não vão, alguns porque não querem mesmo, ou então optam por uma. E eu não ouvi nenhuma pessoa, lá está, a nascer a nível nosso, dizer, gostava de estar naquela iniciativa e não posso porque tenho que ir ver o futebol, ou gostava de ir à outra iniciativa e não fui porque fui ver o espetáculo. Portanto, as pessoas que quiserem e quando querem elas vão e como a Paula também disse, há aqui espetáculos e iniciativas com públicos diferentes. Concordo também, não deixo de concordar com o Fábio quando fala na questão dos convites a entidades públicas, também, ou às entidades e à entidade patrocinadora e financiadora, neste caso, financiadora daquele equipamento. Por algumas razões não foram, ou se foram em cima da hora também, provavelmente. Eu estranhei, de facto, quase sem estranhar, que não tive quase confirmações nenhumas, mas isso até inclusive para a São Solane, eu tive 2 ou 3 confirmações. Mas, portanto, pode ter havido aqui várias questões sobre isso, o atraso ou o não mandar para algumas instituições, a confusão em mandar o convite para o programa todo e como as iniciativas estavam todas elencadas ali, estar a fazer um convite geral e não deve ser feito, porque convida-se as pessoas para aquele programa, mas deve-se, ainda por cima quando há inaugurações oficiais, deve-se separar convites. Mas pronto, pode ter sido aqui um lapso que se tenha cometido, dificilmente, obviamente, se consegue corrigir, mas aceito que poderia ter sido feito de outra maneira. Muito bem. Mais alguma questão? Não havendo. Só mais uma coisa. Sabe. Relativamente ao equipamento, pronto, falámos há pouco da biblioteca. Eu reparei que, em termos de livros, revistas, eles estavam mais ou menos colocados. No que diz respeito a comunicações, internet, todas essas migrações, conseguiram fazê-las a tempo de estarem a funcionar. Portanto, neste momento, tudo isso está a funcionar. Sala de voluntariado também. A sala de voluntariado, sou muito franca, não consegui ver qual é que era.
Pronto, ok. Mas tudo está em funcionamento neste momento. Eu peço a ajuda do Sérgio. As comunicações, a fibra está atrasada. Temos internet, temos telefone, mas a velocidade ainda é limitada. Limitada, ok. A fibra ainda está atrasada. Por exemplo, eu não sei se vocês trabalham com base de dados para. Isso está assegurado. Pronto, portanto, isso basicamente consegue ser feito. Ok, obrigada. Já agora mencionar só que tivemos aqui algumas dificuldades com a ligação da EDP, tanto que para se fazer os testes, para se fazer a inspeção geral daquilo, para se fazer todas as revisões aos aparelhos e tudo isso, tivemos que pôr lá um gerador. Tivemos que levar para lá o nosso gerador, porque de facto tivemos inclusive ligações marcadas por parte da EDP que depois faltaram. E depois foram já com muita pressão e pronto, e com essa pressão de irmos inaugurar um espaço sem ter a eletricidade, eles acabaram por ir, já não sei se na véspera. Muito mais do que isso não foi, acho que foi na véspera. Já quase que arriscava que tinha sido o próprio dia de manhã, mas não, acho que foi na véspera. Mas pronto, tivemos que recorrer ao gerador, aquele gerador grande que temos e que tem potência suficiente para isso tudo, para se fazer, para ver se estava tudo a trabalhar, se estava tudo conforme. E, felizmente, estava tudo em ordem. Agora há aquela confusão, ainda agora, ontem quando lá cheguei, alguém me dizia, não temos luz nesta casa, se calhar ainda não está ligado. Não, ainda não se conhecem aos botões todos e aquilo é só uma data de coisas diferentes. Na sala de voluntariado, há-de-se, a pouco e pouco, e há-de-se ver a necessidade e como é que tem que ser adaptada. Não quisemos estar a improvisar só uma coisa só para dizer que está ali feita e que não tenha fundamento. Portanto, assim que agora com a continuidade vai ser tipo, provavelmente com a parte social que vocês vão ter, o SAS provavelmente até poderá lá fazer atendimentos. Será uma possibilidade, por exemplo. Acrescentar só uma coisa, é que assim, para que tivesse tudo montado como estava a nível da biblioteca e todo aquele espaço, houve um grande esforço da parte dos nossos funcionários. E eu também quero agradecer aqui todo o esforço que eles fizeram, realmente foi, em pouco tempo, eles conseguiram montar aquela biblioteca como estava e aquele espaço todo. E da minha parte, da nossa parte, nós queremos agradecer a todos os que estiveram envolvidos nesta mudança toda que aconteceu. Eu fiz questão também de agradecer, e foi público, toda a gente ouviu, mas é verdade, nós desta vez porque tivemos pouco tempo, de outras vezes porque temos mais. Eu não conheço vésperas nenhumas de inaugurações e destas coisas que não metam esta agitação, esta confusão. Portanto, isto no fundo acaba por ser normal. O que é mau é que, de facto, quando se chega à hora e quando se chega ao dia e não se consegue. Isso é que é mau. Agora, todas estas agitações, tudo aquilo que eu vou conhecendo e tenho conhecido ao longo do tempo, mesmo aqui, experiências minhas e pessoais e noutros sítios, os dias anteriores às mudanças, todas as mudanças. Fica sempre bem agradecer e dizer que realmente foi um esforço, mesmo aqui a nível do programa tão extenso do 25 de Abril, também houve aqui um esforço muito grande dos nossos trabalhadores. Isso tem que ser é sempre para reconhecer o trabalho Já agora também aproveito para agradecer aqui a duas pessoas que estão presentes, a doutora Maria Dares e a Salomé, mais uma vez, e penso também à Marta, que também esteve envolvida, que ontem deram o dia para fazer a nossa ata. Portanto, mais uma vez fica aqui o agradecimento, porque também elas estiveram a trabalhar no dia que seria o dia da liberdade, da democracia, e elas estiveram aqui encafuadas a fazer uma ata. Portanto, nunca é demais agradecer a quem dá o seu melhor. Também o meu agradecimento. A gente agradece o agradecimento. Exatamente. É geral, exatamente. E vamos transmitir à Marta. Olha que o prometido depois é devido, não é? Muito bem. Na ausência de público, vamos dar início à nossa ordem do dia e o primeiro ponto da ordem de trabalhos é a proposta de aprovação da ata em minuta no final da reunião. Alguém tem alguma questão? Alguém se vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. O nosso segundo ponto, peço ao Sérgio se faz favor para passar.
Não, 2 é a ata. Desculpa. Exatamente. Exatamente. Sobre a ata, segundo ponto. Proposta de aprovação da ata relativa à reunião ordinária do dia 29 de março de 2023. Alguém tem alguma questão específica? Eu estive a dar uma olhadela. Querem ver folha por folha? Alguém tem alguma coisa já apontada? Eu também vi, admito que não vi, como normalmente vês com aquela atenção, mas estive a ver no geral e estive a dar uma leitura. Gostava só que houvesse aqui uma alteração, porque folha 8, no último parágrafo, e isto eu não garanto que não tenha dito o que está aqui, mas se disse, e se me derem autorização, eu gostava de, aqui quando se fala na questão da olaria no condomínio das associações, onde está aqui, disse o Sr. Presidente que a cozinha do antigo hospital apresenta condições para a execução desta tarefa. Eu não tenho a certeza se disse isto, se disse o antigo hospital, é provável até que tenha dito. Eu gostava, e se me autorizassem, pôr da cozinha, neste caso, do condomínio das associações. Para irmos habituando as pessoas, porque acho que, o hospital lá está. Sim. Eu não sei se disse, posso até ter dito, porque de vez em quando ainda me foge a boca para o antigo hospital. Mas, pronto. Ou se calhar até o Presidente não disse nada e disse só a cozinha apresenta. Pronto, não tenho a certeza. Sinceramente não fui confirmar, porque como disse, dei assim uma olhadela. Portanto, se concordarem, alterávamos isto. De resto, não vi nada. Às vezes até descubro aqui para aqui alguma coisita, mas desta vez não vi nada. Nós que não houvesse assim mesmo alguma letra trocada ou alguma Exatamente. coisa. Eu não vou passar isto agora para assinar, porque vou pedir ao Sérgio, há aqui uma desconfiguração em termos de tamanhos de letra, e nós queríamos, ontem já não conseguimos fazer isso, e vamos pedir ao Sérgio que nos ajude. Exatamente. Passamos depois, quando isto... Sérgio, já fica com esta. Já deviam falar. Muito bem, então, não havendo nada a alterar na ata sem ser estes pormenores que acabámos de falar, alguém vota contra, alguém se abstém, está a ata aprovada por unanimidade. Agora sim, terceiro ponto, informação sobre a atividade da Câmara. Sérgio, peço que passes, faz favor. Informações sobre a atividade da Câmara Municipal de 8 a 21 de abril de 2023. Reunião de Câmara de 26 de abril. Dia 11 de abril, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, presidiu a reunião ordinária da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da Educação, que teve lugar no edifício dos Passos do Conselho. Presentes estiveram Eduardo Luciano, chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Helena Torrão, responsável pela Divisão de Educação, Saúde e Intervenção Social, Maria João Charrua, Delegada Regional de Educação do Alentejo, José Gazimba Simão, representante do Departamento Governamental responsável pela área da Educação, que integra o Conselho Municipal de Educação, Margarida David, na qualidade de futura representante do Departamento Governamental responsável pela área da Educação, que integra o Conselho Municipal de Educação, Vítor Vilela, diretor do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Maria da Anunciação Rocha, adjunta da direção do Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, e Gisela Roque, técnica da Câmara Municipal de Viana do Alentejo. Em cima da mesa esteve o balanço do segundo semestre referente ao processo de transferência de competências em matéria de educação, entre outros assuntos. No mesmo dia, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, esteve presente na reunião do Conselho Diretivo e na reunião da Assembleia Intermunicipal da AMBCAL, realizadas na Vidiqueira. Mais tarde, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, a convite da Associação Amarte e do Grupo Coral dos Trabalhadores de Alcáçovas, esteve presente numa reunião cujo tema foi a organização das Marchas Populares de Alcáçovas. Dia 13 de abril, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, a convite do Núcleo de Évora da Liga dos Combatentes, esteve presente na cerimónia de comemoração do Dia do Combatente e do 105º aniversário da Batalha de Lalis, que se realizou no Rocio de São Brás, em Évora, homenageando assim os soldados falecidos na Grande Guerra com a deposição de uma coroa de flores. De manhã, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, procedeu ao habitual atendimento aos munícipes na delegação da Câmara em Alcáçovas. De tarde, o Presidente da Câmara, Luís Miguel Duarte, procedeu ao habitual atendimento aos munícipes no edifício dos Passos do Conselho. Dia 15 de abril, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, esteve presente no 12º aniversário da delegação da Cruz Vermelha Portuguesa em Alcáçovas.
Dia 17 de abril, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, e a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, estiveram presentes na reunião da Assembleia Intermunicipal da Rede Portuguesa de Municípios Saudáveis, que decorreu em Torres Vedras. Esta Associação de Municípios, parceira da Organização Mundial de Saúde, tem como missão apoiar a divulgação, implementação e desenvolvimento do projeto Cidades Saudáveis nos municípios que pretendam assumir a promoção da saúde como uma prioridade de agenda dos decisores políticos. Dia 18 de abril, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, por ausência do Presidente da Câmara, assinou a escritura de compra definitiva dos imóveis sítios na Rua 5 de Outubro, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, cujo compromisso de promessa de compra e venda se realizou a 15 de novembro de 2022. No mesmo dia, a técnica da Câmara, Tânia Delgado, na sequência da aprovação de uma candidatura submetida pela AMCAL à Sociedade Ponte Verde, esteve presente numa reunião realizada no edifício da sede da AMCAL, em Cuba, com o objetivo de realizar uma nova campanha de comunicação e sensibilização no âmbito do projeto de recolha seletiva Porta a Porta já implementado. Dia 19 de abril, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, a Secretária do Gabinete de Apoio à Variação, Wanda Tiago, e as técnicas do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, Wanda Viriato e Vitória Duarte, estiveram presentes na Conferência Estratégia de Intervenção Territorial Terras Dentro, que surge no âmbito do projeto Valor, Valorizar o Alentejo e as Organizações, e também para assinalar o 32º aniversário da Associação Terras Dentro, que decorreu na Vidigueira. Dia 20 de abril, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, procedeu ao habitual atendimento aos municípios na delegação da Câmara em Alcáçovas. Nesse dia, a Vice-Presidente da Câmara, Paula Neves, reuniu com as juntas de freguesia de Viana e Aguiar, a fim de tratar de assuntos relacionados com os próximos eventos. Dia 21 de abril, o chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, Eduardo Luciano, esteve presente no âmbito das comemorações do 5º aniversário da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica em várias iniciativas em Tondela, nomeadamente na reunião ordinária da Assembleia Geral, realizada no Mercado Velho, para a leitura e aprovação das atas número 3 de 2022 e número 1 de 2023, aprovação do relatório de atividades de contas para 2022. Muito obrigado, Sérgio. Senhores vereadores, alguma questão? Não havendo nenhuma questão, vamos passar para o ponto seguinte. Ponto número 4. Proposta de ratificação da nona alteração promulgativa ao orçamento da despesa. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções. Ponto número 5. Proposta de ratificação da 8ª alteração promulgativa ao Plano de Atividades Municipais. Alguma questão? Sim, Sara? Portanto, a reunião é uma atividade que está planeada, que planeada de uma maneira. Existem determinadas coisas que podem ser. Depois que eu vejo é pedras do, que eu conheço, Pedras do Lagar, que é em Aguiar. Onde ele fala aqui no aumento dos pontos de luz. E depois temos aqui distribuição de eletricidade em 5 pontos do município através de ligações eventuais para a Romaria. Parque de Mercados e Feiras, Viana do Alentejo. Este é o que eu conheço de novo. Rua Padre Joaquim Pedro de Alcântara. Esse já existia. Na minha rua já existia um e já lá está colocado. Largo da Gamita. 2. Rua Pedras do... Mas esta não passa lá a Romaria. E só com este é que ficamos com 5 pontos. A Romaria não vai hackear.
Tenho que ver, tenho que ver, tenho que esclarecer, depois eu informo-vos do que é que... Ok, muito bem. Sim, eu depois esclareço e vejo o que é que se passa. Qualquer coisa, exatamente. Certo. Pronto, então, neste ponto número 5, proposta de ratificação da 8ª alteração permutativa ao Plano de Atividades Municipais. Alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções. Passamos para o ponto número 6. Proposta de aprovação da 10ª alteração permutativa ao Orçamento da Despesa. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções. Ponto número 7. Proposta de aprovação da 6ª alteração permutativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? 2 abstenções. E passamos para o ponto número 8. Proposta de transferência de verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às atividades culturais. Alguma questão? Eu não tenho aqui, neste momento, à mão. Não está bem pedido, não. Eu fico para ver. Certo, então não estando ninguém impedido. Não estando ninguém impedido, alguém tem alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está o ponto número 8 aprovado por unanimidade. Ponto número 9, proposta de transferência de verbas para a Associação dos Amigos das Alcáçovas no âmbito do projeto Alcáçovas Outdoor Trails. Sr. Vereador. Neste caso, alguma questão sobre este ponto? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Podemos chamar o Sr. Vereador, que neste caso teve que se retirar por estar impedido nesta votação. E vamos passar para o ponto número 10. Proposta de abertura de procedimento concursal comum para a constituição de relação jurídica de emprego em contratação de trabalho em funções públicas por tempo determinado para preenchimento de 3 postos de trabalho de assistentes técnicos para exercer funções na Dodô Salvador. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. 11º ponto, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente, que emitiu parecer prévio favorável à contratação dos serviços de assessoria jurídica em regime de avança. Alguma questão? Também está tudo esclarecido. Os documentos, portanto, alguém vota contra, alguém se abstém. Está aprovado por unanimidade. 12º ponto. 12º e último ponto. Proposta de emissão de parecer prévio quanto à celebração de um contrato de aquisição de serviços de veterinária na modalidade de avança. Alguma questão? 2 questões. Faço a favor. Puseram o dedo no ar ao mesmo tempo, portanto, entre vocês. Aqui a minha questão é que nós, portanto, havia um veterinário municipal. Esta avança do veterinário terminou quando? Quando é que ela terminou? Do que estava em regime de avança? 31 de dezembro. 31 de dezembro. Portanto, temos estado neste vazio desde 31 de dezembro. Portanto, houve alguma razão para que o anterior veterinário não voltasse a continuar avançado convosco?
houve alguma situação que conduzisse a isso? Aconteceu algo ou foi mesmo por indisponibilidade do veterinário? É esta a minha pergunta. Muito não bem. sei se quer já responder à do Fábio, porque se calhar complementa-se, não sei. Não, complementa-se, é mesmo uma questão de texto. É mesmo uma questão de texto. Porque aqui no texto diz assim: o efeito, contamos a falar no contexto da proposta, No contexto. a prestação de serviço em causa não pressupõe subordinação hierárquica, por aí fora, muito bem, modalidade de vínculo de emprego, dado que o serviço em causa não implica o contrato permanente. Pois, de facto, o município tem previsto a reestruturação, serviço e criação de gabinete jurídico, com apoio técnico a quem tem técnico, no entanto. Estamos a falar do ponto. Estamos a falar ponto 12º. do veterinário não pode ser serviços jurídicos. Isso deve ser um copy-paste mal feito. Pois, não pode ser. Está onde a editora está. Aqui, prestação de determinados. De facto, o município tem previsto uma reestruturação, um gabinete jurídico, com técnico, professor de técnico, penso que isso será. Só pode ser. Não, isto aqui está. Isto é um erro. Isto é um erro. Deve ter sido um copy-paste. Isto leva a uma segunda questão que está. Ou seja, foi na pesquisa da questão que depois encontramos, não é? Pronto. Que é o seguinte: penso eu, mas se calhar é um equívoco, estamos aqui a falar de uma celebração, portanto, um parecer prévio para a celebração do contrato de aquisição de serviços veterinários, da modalidade da venda. Mas a questão é, neste contexto informativo, não devíamos ter esclarecidas qual a atividade que vai ser veterinária, mas claro, vai operar, vai tratar dos cãezinhos, vai tratar dos gatos, vai tratar do serviço. Digo eu, quer dizer, responder então um veterinário, mas foi na procura deste esclarecimento. Aquela questão. É uma pergunta. Não sei sobre isso, não. Então, eu vou tentar responder. Não gravou? Ok, se não repetias também. Não. Então é assim, pronto, o contrato de facto terminou, confirmo, terminou dia 31 de dezembro e a razão foi muito simples. Foi que nós tínhamos a esperança, e desculpem, não interpretem isto mal, tínhamos a esperança de ter o mapa pessoal aprovado e íamos lançar, como queremos lançar e pretendemos lançar o concurso para o veterinário definitivo. E tínhamos esperança que isso tivesse acontecido mais cedo. E então daí a não estarmos a renovar novamente a prestação de serviços. Não aconteceu, como todos sabemos, portanto, e como digo, não levem mal, não estou a dizer isto para me desculpar de coisíssima nenhuma, mas a razão é por simplesmente esta. E então, como acabamos por nos aperceber que as coisas poderiam estar demoradas e não podemos estar sem veterinário municipal, optámos por fazer mais uma vez, agora aqui até abrirmos o concurso, porque parece que é comum a opinião que faz falta, e é obrigatório inclusive para a Câmara, o veterinário municipal, temos que avançar com o concurso. Estes concursos, como toda a gente sabe, vão demorar algum tempo, vão demorar alguns meses. Daí optámos por este serviço de avança durante 6 meses, que supostamente dará tempo para lançarmos o concurso e para as coisas se regularizarem. Já agora, chamar a atenção, foram feitos aos veterinários do Conselho, os convites, o convite foi feito aos veterinários do Conselho e que tivemos uma resposta e, soube há bocadinho por o Eduardo, tivemos uma segunda resposta fora de prazo, que já apareceu, não sei se um dia, se 2 dias a seguir. Portanto, não temos, aqui não, é daquelas coisas, não temos muita escolha, porque se em 4, não lembro se são 4 ou 5 pessoas que foram convidadas, há uma que responde, não temos hipótese de outra forma. Portanto, supostamente o Pedro terminou mas quando foi convidado não concorreu. Não concorreu. O Fábio tinha exposto qualquer outra questão que eu... Que era a questão dos serviços. Exatamente. Eu não apontei e eu estava a falhar. Certo. Mas essa questão dos serviços, pronto,
Eu não admito que não estive muito atento a toda esta informação, devido a toda esta agitação, não estive a ver ponto por ponto. Não sei, ou neste caso não está, ou se é normal estar, a proposta que foi feita, o convite, porque no convite está elencado todas as tarefas para as quais as pessoas são convidadas a fazer a proposta. Também não devem poder ser muitas, dado que nós não temos ainda o canil e o gatilho. Isso leva-me a uma outra pergunta. Eu agora fiquei a olhar. Se me permitirem, depois a doutora Maria Dairos, Certo. certeza que vai ajudar. É o seguinte, tem a ver com o procedimento. Sim, isso é que eu não estou a perceber. Enquanto na questão dos juristas, da avança com os juristas, nós estamos a tratar de uma ratificação de uma decisão do Presidente da Câmara, pelo qual concordamos, está fechado. Aqui estamos, portanto, um pedido para ser prévio para a celebração de um contrato. E a questão que se coloca pode ter sido na última reunião e eu não estive, e eu não ter tido essa percepção e estar aqui a arranjar confusão. Sem querer. Que é, já foram consultados portanto, os veterinários todos do conceito, e agora como é que estamos a fazer? Doutora Maria Dairos. É assim, este parecer prévio é prévio à adjudicação. Este parecer prévio é prévio à adjudicação. Sim. Não é prévio ao desencadear do procedimento. E só depois, tanto que as condicionantes que têm que ser verificadas, só em presença de uma proposta concreta é que nós sabemos se elas estão ou não, para que a Câmara se possa pronunciar favoravelmente, porque é uma competência da Câmara. E quais são essas condicionantes? São precisamente essas do artigo 32 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que é o reconhecimento de que o trabalho em causa é não subordinado, e que para a realização do mesmo era inconveniente recorrer a qualquer modalidade de vínculo de emprego público? Tem a ver precisamente com esta minha dúvida. Ou seja, hoje nós estamos a autorizar a Câmara a celebrar um contrato, através do ajuste direto, que nem precisava de fazer consulta nenhuma. Isto não precisava. Contratava quem entendesse dentro destes valores, portanto a lei permite, mas estamos a contratar para uma função sobre a qual nós não sabemos o que é que essa função vai fazer. Mas isso é uma questão que eu posso também... Eu agradecia, se faz favor. Porque lá está, isso foi, quando foram feitos os convites, não é? Foi estabelecido. Mas eu não sei, amigo. Certo. Não, eu percebo isso. Eu percebo isso. E foi aí que eu pedi desculpa de facto não hoje, não ter aqui visto os documentos todos, como costumo ver, não sabia se estava aqui ou não. O anexo do convite? Com informação. Claro. Porque as pessoas só puderam, neste caso, responder ou não, ou aceitar ou não, mediante as condições que nós lhe estamos a pôr. E compreendo que nem sequer era obrigatório. Sim. Não, mas exatamente. Claro. As questões levantadas pelo Sr. Vereador com toda a razão, porque deveria ter sido informado. Eu tenho-as aqui, deixa-me ver se calhar como são poucas, posso inclusive enumerá-las e depois fazemos-vos chegar. Exatamente. Portanto, foi com um despacho do dia 6 de abril, foi feito, depois vamos então ver. Pretende-se com esta contratação que sejam assegurados os seguintes serviços: gestão de abrigo temporário de animais errantes, campanha antirrábica 2023, que os animais que compõem a colónia sejam avaliados periodicamente do ponto de vista clínico, de forma a despistar doenças transmissíveis que causisticamente sejam consideradas importantes, que os animais portadores de doenças transmissíveis e outros animais ou seres humanos sejam retirados da colónia. E outro ponto, que os animais capturados sejam esterilizados e marcados com um pequeno corte na orelha esquerda, registados e identificados eletronicamente e desparasitados e vacinados contra a raiva e outras medidas profiláticas obrigatórias ou consideradas no plano de gestão da colónia. Portanto, o volume destas tarefas é similar ao do contrato
anterior, são estas de facto as tarefas que eu depois vos faço chegar para vocês ficarem com isto em vosso poder também. Só uma pequena pergunta. Diz. Que pronto, isto estamos a contratar sobre o regime de avança e não há nenhuma questão sobre isso e agora estou esclarecido quais são as tarefas. Ou seja, estas são as mesmas tarefas que uma pessoa, se estivesse cá na Câmara, a tempo inteiro, se estivesse dentro do mapa pessoal, poderia executar ou não? Seriam outras? São outras? Há muito mais. Pronto. Há muito mais. Isto é apenas as mais urgentes, as mais necessárias, okay. Porque há muito mais... Pronto, é isso. Pronto. E até nem tenho a certeza se estas são as que estavam anteriormente ou se as condições sim, agora as tarefas não sei. O volume de tarefas é similar ao do contrato É similar, anterior, por isso é que eu digo. Até acho que houve aqui um ajustezinho para serem mesmo as urgentes que... Ok. As que têm que saber. E eu ia só, Sr. Presidente, sim, faz favor, há um diploma mesmo dos médicos veterinários que elenca as funções e vai muito para além disto. É os talhos, as peixarias, é isso. Portanto, vai muito, mas há um diploma específico para isso. Tarefas que nunca foram feitas. Muito bem, então, proposta ponto 12º, proposta de emissão de parecer prévio quanto à celebração de um contrato de aquisição de serviços veterinários na modalidade de avança. Já foram aqui faladas algumas questões. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovado por unanimidade. Portanto, chegamos ao fim dos nossos pontos. Maria Daires, em termos de ata e minuta, mais ou menos quanto tempo? 17 e 18, 5:45. Ok. 5:45. Sim. 17. Muito bem, Maria Daires, se não te importares, faz favor, minuta. O Sr. Presidente declarou aberta a reunião às 14h30, estando presentes 4 dos 5 membros do órgão. Não se verificou a presença de público. O Sr. Vereador Miguel Bentinho solicitou a justificação da sua falta a esta reunião, à qual não pôde comparecer por motivos de natureza profissional. Mediante votação por escrutínio secreto, da qual resultou unanimidade, a falta foi justificada. No período antes da ordem do dia, o Sr. Presidente referiu-se às iniciativas do 25 de Abril, com destaque para a inauguração do Centro Social de Aguiar e à partida da moita, hoje, da 21ª edição da Romaria a Cavalo. Neste período foram também colocadas diversas questões pelos Srs. Vereadores Sara Grou e António Costa da Silva, tendo-se verificado respostas por parte do Sr. Presidente e por parte da Sra. Vice-Presidente. Entrou-se na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da reunião. Segundo ponto, a Câmara aprovou por unanimidade a ata relativa à reunião ordinária de 29 de março de 2023. Terceiro, a Câmara tomou conhecimento da atividade realizada entre 8 e 21 de abril corrente. Quarto, com 2 votos favoráveis e 2 abstenções por parte dos Srs. Vereadores Sara Grou e António Costa da Silva, foi ratificada a 9ª alteração promulgativa ao orçamento de despesa. Quinto ponto, com idêntica votação, foi ratificada a 8ª alteração promulgativa ao Plano de Atividades Municipais. Sexto, com idêntica votação, foi aprovada a 12ª alteração promulgativa ao orçamento de despesa. Sétimo, com idêntica votação, foi aprovada a 6ª alteração promulgativa ao Plano Plurianual de Investimentos. Oitavo, a Câmara deliberou por unanimidade transferir verbas ao abrigo do Regulamento de Apoio Financeiro às Atividades Culturais. Nono, sem a presença do Sr. Vereador António Costa da Silva por se encontrar impedido, a Câmara deliberou com 3 votos favoráveis transferir para a Associação dos Amigos das Alcáçovas a importância de 600 € no âmbito do projeto Alcáçovas Outdoor Trails. Décimo, a Câmara deliberou por unanimidade abrir procedimento concursal para contratação por tempo determinado de 3 nadadores salvadores. 11º, a Câmara ratificou por unanimidade o despacho do Sr. Presidente, que emitiu parecer favorável à contratação de serviços de assessoria jurídica em regime de avança. 12º, depois de alguns esclarecimentos solicitados pelos Srs. Vereadores Sara Grou e António Costa da Silva, a Câmara, por unanimidade, emitiu parecer favorável à contratação de serviços de veterinária em regime de avança. Muito obrigado, Maria Daires. Alguma questão? Não havendo questões, alguém vota contra? Alguém se abstém? A ata em minuta está aprovada por unanimidade.
Muito obrigado. Damos por encerrada a nossa reunião e a próxima reunião, dia 10 de maio, se não estou em erro, cá estaremos por volta das 14h30, como é habitual. Obrigado também a quem nos está a acompanhar e uma boa tarde a todos.